Você já parou para pensar que por trás das páginas da Bíblia existe um mundo inteiro de histórias que quase ninguém conhece? Não estou falando das grandes batalhas que todo mundo comenta, nem dos milagres que já viraram filme. Estou falando de nomes que talvez você nunca tenha ouvido, mas que para Deus foram grandes, muito grandes. A Bíblia está cheia deles. Pessoas que não aparecem em retratos, que não estão estampadas em livros infantis, que não têm hinos cantados em sua homenagem. Homens e mulheres que, se passassem por você na rua, pareceriam comuns, mas no céu eram conhecidos, e a vida deles mudou o rumo da história. A gente fala de Moisés, Davi, Elias, Pedro, Paulo, e com razão. Mas e aqueles que não tiveram palco, que não comandaram exércitos nem abriram mares, que não pregaram para multidões, mas sustentaram profetas, protegeram reis, preservaram a palavra quando o mundo queria destruí-la? Esses muitas vezes ficaram no anonimato. E talvez seja por isso que suas histórias sejam tão poderosas. Alguns deles aparecem em 1 ou 2 versículos e depois somem da narrativa. Ninguém mais fala sobre eles, mas se você prestar atenção, vai perceber que cada um desses nomes carrega uma missão que ecoa até hoje. Tem Hulda, a profetisa que viveu em tempos de caos espiritual e político, quando a palavra de Deus tinha sido esquecida. Foi ela que confirmou a autenticidade do livro da lei encontrado no templo, ajudando a iniciar uma reforma espiritual que mudou o destino de Judá. Sem Hulda, talvez o avivamento nos dias do rei Josias nunca tivesse acontecido. Tem Pua e Sifrá, 2 parteiras hebreias que receberam do faraó a ordem mais cruel que alguém poderia dar: matar todos os meninos recém-nascidos de seu povo. Mas com coragem, desobedeceram ao homem mais poderoso do mundo para obedecer ao Deus que dá a vida. E por causa da fidelidade delas, gerações inteiras nasceram, inclusive Moisés. Tem Baruque, o escriba de Jeremias. Enquanto o profeta falava, ele escrevia, e não era uma escrita qualquer. Cada palavra ditada por Jeremias carregava julgamento contra reis, sacerdotes e líderes corruptos. Cada rolo de pergaminho era uma sentença, e mesmo sabendo que isso poderia custar sua liberdade ou sua vida, Baruque permaneceu fiel. Esses nomes não costumam estar nos sermões de domingo, mas eles estão na história que Deus escreveu. E é isso que torna essa jornada tão especial. Ao longo dessa série, vamos entrar em cantos esquecidos das Escrituras. Vamos caminhar lado a lado com homens e mulheres que não buscavam aplausos, mas que deixaram marcas eternas. Gente que viveu para cumprir um propósito e, quando terminou, partiu em silêncio, sabendo que o céu tinha visto tudo. E talvez, no meio dessas histórias, você descubra que também está vivendo algo parecido. Talvez perceba que o fato de o mundo não conhecer seu nome não significa que Deus não o tenha escrito no livro da vida. No tempo em que Hulda viveu, Judá estava longe de Deus. O templo havia sido negligenciado, a lei esquecida, e o povo seguia mais tradições humanas do que a voz do Senhor. O rei Josias, ainda jovem, tinha um coração inclinado para o que era certo, mas herdara um reino mergulhado em idolatria e injustiça. E foi no meio dessa escuridão espiritual que algo inesperado aconteceu. Durante uma reforma no templo, o sumo sacerdote Hilquias encontrou um rolo antigo. Não era qualquer rolo, era o livro da lei do Senhor, possivelmente o que conhecemos hoje como parte de Deuteronômio. Esse rolo estava perdido há anos, esquecido nas sombras do santuário. E quando foi lido diante do rei, as palavras cortaram como espada. Josias rasgou as vestes em sinal de arrependimento, percebendo que o povo estava vivendo muito distante do que Deus ordenara. Mas antes de agir, Josias queria ter certeza. Precisava confirmar se aquele rolo era realmente autêntico e inspirado por Deus. E é aqui que Hulda entra na história.
Ela não era sacerdotisa, nem tinha posição política. Era uma mulher simples, casada com um homem chamado Salum, e morava em Jerusalém, no chamado Bairro Novo. Mesmo assim, quando os oficiais do rei precisaram de uma palavra segura do Senhor, não foram a um sacerdote nem a outro profeta famoso. Foram até Hulda. Isso já diz muito sobre ela. Sua reputação não estava no palco, mas na fidelidade. As pessoas sabiam que Hulda ouvia a voz de Deus e falava o que ele dizia, sem distorcer. Quando recebeu os mensageiros, Hulda confirmou. Aquele livro era verdadeiro. As palavras eram do próprio Deus. E a profecia era dura. O julgamento viria sobre Judá por causa da idolatria e rebeldia. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe uma promessa ao rei Josias. Por causa do seu coração quebrantado e sua disposição em obedecer, ele não veria a calamidade nos seus dias. Essa mensagem mudou tudo. Josias reuniu todo o povo, leu o livro em voz alta e renovou a aliança com Deus. Uma reforma espiritual varreu a nação, derrubando altares idólatras, destruindo imagens pagãs e restaurando a adoração ao Senhor. Tudo isso começou com uma mulher que, aos olhos da maioria, era irrelevante na hierarquia da época. Hulda não buscava influência, não tinha ambição por poder. Mas no dia em que o chamado chegou à sua porta, ela falou com autoridade e clareza. E talvez seja isso que Deus queira lembrar a você hoje. Você não precisa de um título para ser usado por Ele. Não precisa estar na posição mais alta para influenciar destinos. Precisa apenas estar disponível e falar a verdade quando Deus abrir a oportunidade. O nome de Hulda pode aparecer em poucos versículos, mas o impacto de sua obediência atravessou gerações. E ainda hoje, milhares de anos depois, estamos falando dela. E isso é só o começo. Porque logo em seguida vamos conhecer duas mulheres que enfrentaram a fúria do homem mais poderoso do mundo e venceram sem levantar uma espada. Se Hulda viveu em um tempo de esquecimento espiritual, Pua e Sifrá viveram em um tempo de opressão física brutal. O cenário era o Egito, séculos antes do nascimento de Moisés. O povo hebreu, que havia chegado ali nos dias de José como um grupo pequeno, tinha se multiplicado de forma impressionante. Essa prosperidade despertou medo no novo faraó, que não conhecia a história de José, nem tinha gratidão por tudo o que ele fizera. Para ele, os hebreus eram apenas um povo estrangeiro que crescia rápido demais. Temendo uma possível revolta, o faraó impôs trabalhos forçados, transformando os descendentes de Jacó em escravos. Mas mesmo sob opressão, eles continuavam se multiplicando. Foi então que o faraó decidiu atacar no ponto mais vulnerável: as crianças. Ele chamou as parteiras hebreias, Pua e Sifrá, e deu uma ordem cruel. Quando ajudarem uma mulher hebreia no parto, se for menino, matem-no. Se for menina, deixem viver. Era a tentativa de destruir uma geração inteira, sufocando qualquer possibilidade de resistência futura. E a responsabilidade dessa missão macabra foi colocada sobre duas mulheres, que para a sociedade egípcia não passavam de servas, mas para Deus eram parte de um plano muito maior. A Bíblia diz que Pua e Sifrá temeram mais a Deus do que ao faraó. E essa frase é o coração da história. Elas sabiam o risco. Sabiam que desobedecer à ordem direta do rei poderia significar prisão, tortura ou morte. Mas sabiam também que, aos olhos de Deus, matar um inocente jamais seria justificável. Então, escolheram a vida. E quando o faraó percebeu que os meninos continuavam nascendo, mandou chamá-las para se explicar. Com coragem e sabedoria, elas responderam: as mulheres hebreias são fortes e dão à luz antes que cheguemos. O texto bíblico não entra em detalhes sobre como escaparam da ira do faraó, mas deixa claro que Deus as recompensou. A fidelidade delas não apenas salvou muitas vidas,
como também fez parte da preparação para o nascimento de Moisés, que seria o libertador de Israel. Os Sifrá nos ensinam que a verdadeira coragem nem sempre se expressa no campo de batalha. Às vezes, ela se manifesta em pequenas decisões diárias, tomadas longe dos holofotes, mas que carregam peso eterno. Decisões que podem mudar destinos, mesmo quando ninguém está olhando. Elas não escreveram livros, não lideraram exércitos, mas decidiram obedecer a Deus em um momento em que tudo ao redor dizia para fazer o contrário. E por causa disso, seus nomes estão registrados na Bíblia para sempre. Depois de falar sobre essas mulheres de fé, chegamos a outro personagem que viveu na sombra, mas carregou nas mãos as palavras de Deus em tempos perigosos. Um homem cuja missão não era falar, mas registrar. E por registrar, colocou sua própria vida em risco. Enquanto Pua e Sifrá salvaram vidas com suas mãos, Baruque salvou palavras com as suas. Palavras que, se não tivessem sido preservadas, poderiam ter se perdido para sempre na história. Palavras que não eram dele, mas que carregavam peso suficiente para provocar a ira de reis, sacerdotes e líderes influentes. Baruque era escriba. Isso significa que seu trabalho exigia atenção, paciência e habilidade. Ele não apenas escrevia, ele registrava de forma precisa, em rolos de pergaminho, o que lhe era ditado. E seu maior cliente não era um comerciante rico, nem um governante. Era Jeremias, o profeta. Jeremias era conhecido por mensagens duras. Ele não tinha medo de dizer que o juízo de Deus viria sobre Judá por causa de sua idolatria e injustiça. E cada palavra que Jeremias falava, Baruque escrevia com exatidão. Não eram textos neutros ou inofensivos, eram acusações diretas contra o rei e contra toda a estrutura religiosa corrompida. Certo dia, Deus ordenou que Jeremias reunisse todas as profecias dadas até aquele momento e as colocasse em um só rolo. Jeremias ditou, Baruque escreveu. E então, em um dia de jejum público, Baruque foi ao templo e leu em voz alta todas aquelas palavras diante do povo. A leitura chegou aos ouvidos dos oficiais e logo ao rei Jeoaquim. O que aconteceu em seguida é uma das cenas mais simbólicas da resistência à palavra de Deus. Enquanto o rolo era lido diante dele, Jeoaquim pegava uma faca de escriba, cortava pedaço por pedaço e lançava no fogo. O rei não queria ouvir, queria apagar, mas a verdade não se queima. Jeremias recebeu ordem do Senhor para reescrever tudo novamente. E mais uma vez, Baruque se sentou, pegou o pergaminho e com mãos firmes registrou cada palavra como da primeira vez, acrescentando ainda outras profecias. Baruque sabia que ao fazer isso estava se colocando em perigo. Ele não era profeta, mas estava associado a um. E naqueles dias, isso já era suficiente para se tornar alvo de perseguição. Ainda assim, ele permaneceu. Sua história mostra que ser fiel a Deus não é apenas falar o que ele diz, mas também preservar o que ele falou, mesmo quando o mundo tenta apagar. Baruque nos lembra que nem todo chamado é para estar na linha de frente. Alguns são chamados para segurar o escudo, enquanto o outro avança com a espada. Mas no fim, ambos fazem parte da mesma batalha. E essa batalha pela preservação da verdade não terminou. Porque assim como no tempo de Baruque, ainda existem forças tentando silenciar a voz de Deus. E ainda existem pessoas dispostas a se colocar no meio do fogo para garantir que ela continue ecoando. Agora, vamos sair do ambiente silencioso do escriba e entrar em um cenário completamente diferente. O campo de batalha, onde a lealdade a Deus foi testada não com tinta e pergaminho, mas com espada e estratégia. Depois de falarmos de escribas, profetisas e parteiras, entramos agora no campo de batalha. E lá encontramos um homem que não aparece em muitos sermões, mas que teve papel decisivo nos rumos da nação de Israel. Abner. Abner era primo do rei Saul e seu comandante militar.
Isso, por si só, já indicava que ele não era apenas um guerreiro qualquer. Era estrategista, homem de confiança, alguém que carregava não só a espada, mas também o peso das decisões que moldavam a segurança de um reino inteiro. Enquanto Saul liderava politicamente, Abner era quem mantinha as fronteiras e garantia que Israel não fosse engolido pelos inimigos. Mas a vida de Abner não foi marcada apenas por vitórias. Ela foi atravessada por um dos períodos mais turbulentos da história de Israel, a transição entre o reinado de Saul e o de Davi. Quando Saul morreu em batalha, o trono não ficou imediatamente com Davi. Abner decidiu apoiar Isbosete, filho de Saul, como rei sobre parte de Israel, enquanto Davi reinava sobre Judá. Isso gerou um longo período de tensão e guerra civil entre os dois reinos. Por anos, Abner foi o pilar que sustentava o lado contrário ao de Davi. Ele era leal à casa de Saul, e sua presença no comando mantinha viva a resistência. Mas a história deu uma reviravolta. Isbosete acusou Abner de agir de forma desleal. Ofendido e percebendo que não havia futuro naquela divisão, Abner procurou Davi para propor um acordo. Uniria todo Israel sob o reinado dele. A conversa entre eles é reveladora. Abner não se apresentou como traidor, mas como alguém que reconheceu o momento certo de mudar de lado. Ele compreendeu que Deus havia escolhido Davi e decidiu alinhar-se a essa vontade. Mas nem todos aceitaram essa mudança. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha uma rixa pessoal com Abner por causa de uma morte ocorrida em batalha. E, ignorando a aliança que estava sendo construída, Joabe assassinou Abner de forma traiçoeira. A morte de Abner foi lamentada por Davi publicamente. O rei declarou luto e deixou claro que aquele homem não havia morrido por falta de valor, mas vítima de uma vingança pessoal. O que aprendemos com Abner é complexo. Ele foi leal, mas também precisou reconhecer quando a lealdade a um homem não era mais lealdade a Deus. Ele soube mudar de lado não por conveniência, mas por convicção, e isso exige coragem. No fim, sua história nos lembra que transições são perigosas, que reconhecer a vontade de Deus pode significar romper alianças antigas e enfrentar a ira de quem não entende suas escolhas, e que mesmo em um campo de batalha, a guerra mais difícil é aquela travada dentro do próprio coração. Agora, vamos sair do som das espadas e voltar nossos ouvidos para uma história que envolve hospitalidade, generosidade e fé. Vinda de alguém que ofereceu ao rei um presente inesperado, mudando o rumo de um momento tenso. Depois de falar sobre generais e campos de batalha, chegamos a uma cena que, à primeira vista, parece muito mais tranquila. Não há exércitos em marcha, nem gritos de guerra, mas há um peso espiritual tão grande que mudou o destino de uma cidade inteira. O personagem central, um homem chamado Araúna, ou Ornã, como também é chamado em alguns textos bíblicos. O contexto dessa história é tenso. O rei Davi, movido por orgulho e autossuficiência, decidiu fazer um censo do povo de Israel. A contagem em si não era o problema. O problema era a motivação. Davi queria medir forças, avaliar seu poder militar, e isso desagradou a Deus. Como consequência, veio o juízo. Uma praga se espalhou por Israel, matando milhares. No momento crítico, o profeta Gade levou uma mensagem de Deus para Davi. Construa um altar ao Senhor no local da eira de Araúna, o Jebuseu. Era ali que o anjo da destruição havia parado, suspenso sobre Jerusalém. Quando Davi chegou até Araúna, explicou a situação. Precisava comprar o terreno para erguer o altar e oferecer sacrifícios a Deus, na esperança de que a praga cessasse. E é nesse ponto que Araúna surpreende. Ele não apenas se dispôs a vender, ele ofereceu tudo de graça. O terreno, os bois para o holocausto e até os implementos de madeira para a lenha. O gesto é impressionante. Araúna não pensou em lucro.
Não aproveitou a urgência para inflacionar o preço. Ele viu a gravidade do momento e quis participar da solução, contribuindo com o que tinha de mais valioso. Mas Davi recusou o presente. Não por orgulho, mas por princípio. Ele respondeu com uma frase que ecoa até hoje: Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então, comprou a eira e os bois por um preço justo, e ali construiu o altar. O resultado: Deus ouviu as orações e a praga foi interrompida. A história de Araúna é breve, mas poderosa. Ela nos lembra que, diante de crises, algumas pessoas escolhem se afastar, outras escolhem apenas criticar. Mas algumas se colocam à disposição, oferecendo o que têm, sem esperar retorno. E muitas vezes é justamente isso que Deus usa para mudar o rumo de uma situação. Araúna não era israelita de nascimento. Ele era jebuseu, parte do povo que Davi havia conquistado. Ainda assim, sua disposição de cooperar com o plano de Deus o colocou para sempre no registro da história sagrada. E o lugar da sua eira se tornaria ainda mais especial. Ali no futuro seria construído o Templo de Salomão. O que parecia apenas um ato de generosidade se revelou uma participação direta no cumprimento do plano eterno. Agora, vamos deixar Jerusalém e viajar para uma terra estrangeira, onde uma jovem cativa mostrou que, mesmo sem posição ou liberdade, é possível mudar o destino de um homem e, por consequência, de uma nação inteira. De Jerusalém, vamos agora para a Síria, um território estrangeiro, para encontrar uma personagem sem nome. Não sabemos seu rosto, sua idade exata, nem como eram seus dias antes de ser levada de sua terra natal. O que sabemos é que ela era jovem, hebreia e escrava. E mesmo assim, sua história atravessou os séculos. Ela foi capturada durante uma das incursões militares dos sírios contra Israel e levada para servir na casa de Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Naamã era um homem poderoso, vitorioso, respeitado, mas carregava uma ferida profunda. Ele tinha lepra. Naqueles tempos, a lepra não era apenas uma doença física, era também socialmente devastadora. Trazia isolamento, vergonha e muitas vezes a perda de tudo o que se tinha. A jovem poderia ter escolhido o silêncio. Ela tinha todos os motivos para se ressentir. Afinal, estava servindo na casa de alguém que representava a força que destruiu seu lar. Mas ela fez algo surpreendente. Abriu a boca para falar de esperança. Certo dia, ela disse à esposa de Naamã: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Foi só isso. Uma frase simples, mas carregada de fé. A notícia chegou aos ouvidos de Naamã, que foi autorizado pelo rei da Síria a viajar até Israel em busca do profeta. O caminho até a cura não foi imediato. Envolveu resistência, orgulho ferido e obediência. Mas, ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, como Eliseu havia ordenado, Naamã saiu completamente curado. O mais impressionante é que toda essa história começou com a coragem e a compaixão de uma jovem escrava que ninguém conhecia. Ela não pregou um sermão, não fez milagres com as próprias mãos, mas apontou o caminho certo. E ao fazer isso, mudou a vida de um homem e também o relacionamento entre 2 nações. Essa jovem nos ensina que não é preciso ter um nome famoso para fazer a diferença. Não é preciso estar no topo para influenciar destinos. Às vezes, basta abrir a boca no momento certo, com a palavra certa. Muitos de nós esperam grandes plataformas para falar de Deus, mas ela nos lembra que a missão pode estar na cozinha onde você trabalha, no balcão da loja, na sala de aula ou na conversa com um único vizinho. O alcance de suas palavras não depende do tamanho do público, mas da disposição do seu coração. E assim seguimos, encontrando na Bíblia essas figuras quase anônimas, mas com impacto eterno.
No próximo encontro, vamos ouvir sobre um homem que serviu silenciosamente ao lado de Paulo, ajudando a levar o evangelho para muito mais longe. Alguém que poucos lembram, mas cuja fidelidade foi indispensável. Ao longo das cartas do apóstolo Paulo, encontramos nomes que se repetem muitas vezes: Timóteo, Tito, Barnabé, Silas. Mas, em meio a esses, há um nome que aparece de forma discreta, quase despercebida: Tíquico. Tíquico não era pregador famoso nem autor de cartas. Não liderou igrejas, não esteve no centro de grandes debates teológicos registrados no Novo Testamento. Mas foi um daqueles homens que, sem buscar destaque, mantiveram o trabalho do Evangelho funcionando de forma prática e constante. A primeira vez que o encontramos é em Atos 20, quando Paulo está a caminho de Jerusalém. Tíquico é citado como um dos companheiros de viagem, representando a província da Ásia. Isso já nos diz algo. Ele não era de origem judaica, mas gentio convertido, disposto a cruzar fronteiras para servir. Paulo confiava nele a ponto de enviá-lo como mensageiro pessoal para diferentes igrejas. Foi Tíquico quem levou as cartas aos Efésios e aos Colossenses, e provavelmente também a carta a Filemão. Naquela época, isso não era uma tarefa simples. As viagens eram perigosas, longas e custosas, e carregar uma carta de Paulo significava carregar instruções e exortações que moldariam a fé de comunidades inteiras. Mais do que entregar correspondência, Tíquico tinha uma missão espiritual: consolar, encorajar e reforçar a unidade entre as igrejas. Paulo chega a descrevê-lo como amado irmão e fiel ministro no Senhor. Pense nisso. Quando abrimos hoje a carta aos Efésios e lemos sobre a armadura de Deus, ou quando meditamos nas palavras aos Colossenses sobre a supremacia de Cristo, tudo isso chegou até nós, em parte, porque um homem chamado Tíquico decidiu cumprir fielmente a sua missão de entrega. Ele não estava no púlpito, mas nas estradas. Não pregava para multidões, mas garantia que a mensagem chegasse até elas. Não buscava glória, mas sustentava o ministério de quem estava na linha de frente. A lição que Tíquico nos deixa é simples e profunda. No reino de Deus, não existe serviço pequeno quando é feito com fidelidade. Alguns são chamados para falar, outros para garantir que a palavra dita chegue onde precisa chegar. Ambos são indispensáveis. Talvez hoje você se sinta como Tíquico, alguém que não é o rosto da missão, mas que carrega responsabilidades silenciosas, invisíveis para muitos. Saiba que Deus vê, reconhece e recompensará cada passo dado com fidelidade. E assim, seguimos encontrando esses rostos discretos que sustentam a história da fé. No próximo capítulo dessa jornada, vamos voltar ao Antigo Testamento e conhecer um homem que, com apenas um gesto de generosidade, deu condições para que uma obra de reconstrução fosse possível. Depois de falar sobre mensageiros fiéis como Tíquico, voltamos ao Antigo Testamento para encontrar outro personagem que, embora pouco lembrado, foi essencial para que a obra de Deus avançasse. Neemias é o nome que todos conhecem nesse período, mas hoje vamos falar de alguém que ajudou silenciosamente a tornar possível o que Neemias liderou, o governador Sesbazar. Sesbazar aparece brevemente no livro de Esdras, quase como uma sombra na história. Ele foi designado pelo rei persa Ciro para liderar o retorno de parte dos judeus do exílio na Babilônia para Jerusalém. A missão: levar de volta os utensílios sagrados do templo e iniciar a reconstrução da casa de Deus. Não há discursos inspiradores registrados de Sesbazar, nem listas detalhadas de suas ações, mas sabemos que, sob sua responsabilidade, os primeiros alicerces do templo foram lançados. E isso, considerando o contexto, foi um ato de fé e coragem.
Imagine voltar a uma cidade devastada, com muralhas destruídas, casas em ruínas e um povo dividido entre esperança e medo. Os inimigos ao redor não estavam felizes com a ideia de Jerusalém se reerguer. A oposição era real e a ameaça constante. Ainda assim, Sesbazar aceitou a missão. Ele não estava apenas carregando objetos sagrados, estava carregando a responsabilidade de reacender a chama espiritual de uma nação. E fez isso sem buscar reconhecimento. Na verdade, depois de algumas menções iniciais, seu nome praticamente desaparece do texto bíblico, e Neemias e Zorobabel passam a ocupar o centro da narrativa. Isso nos lembra de algo importante. Nem sempre quem começa a obra é quem a termina. Alguns pavimentam o caminho para que outros possam avançar. Alguns lançam os fundamentos e depois saem de cena, permitindo que outro colha os frutos. Sesbazar pode não ter visto o templo reconstruído em toda a sua glória, mas seu papel foi indispensável. Sem o primeiro passo que ele deu, talvez Neemias e Zorobabel não tivessem o chão firme sobre o qual continuar. Essa história é um lembrete para todos nós. Não subestime a importância de começar algo, mesmo que você não seja a pessoa que verá o fim. A fidelidade de hoje pode ser a base sobre a qual Deus edificará algo grandioso amanhã. E assim, seguimos encontrando esses construtores invisíveis que marcaram a história da fé. E o próximo personagem nos leva a uma situação onde o risco era mortal e a coragem foi silenciosa. Alguém que, no momento certo, ficou do lado certo, mesmo que isso pudesse custar tudo. Entre as páginas das Escrituras, encontramos histórias em que a ajuda vem de onde menos se espera. E uma das mais marcantes é a de um homem chamado Ebed-Meleque, um estrangeiro etíope que servia como oficial no palácio do rei Zedequias, em Jerusalém. O profeta Jeremias estava em apuros. Suas mensagens de advertência não agradavam os líderes da cidade. Ele dizia que a salvação estava em se render ao rei da Babilônia, porque essa era a palavra que recebera do Senhor. Mas, para os nobres de Judá, isso soava como traição. Assim, decidiram silenciá-lo de uma vez. Eles convenceram o rei a permitir que Jeremias fosse lançado num poço vazio, cheio de lama. Não havia água, mas havia lodo suficiente para prender um homem até a morte por exaustão e fome. E foi exatamente ali que Jeremias caiu. E ficou. Ebed-Meleque ouviu falar do que havia acontecido. Não era seu povo, não era sua luta. Ele poderia ter se calado, mantendo-se seguro em sua posição no palácio, mas algo nele não permitiu que ficasse parado. Ele foi até o rei e com coragem disse: Ó rei, estes homens agiram mal em tudo o que fizeram a Jeremias, lançando-o na cisterna. Ele morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Era um risco confrontar decisões tomadas pelos nobres, mas Ebed-Meleque falou e falou a verdade. O rei autorizou o resgate. Ebed-Meleque reuniu 30 homens, cordas e pedaços de pano velho para que Jeremias pudesse ser puxado sem se ferir ainda mais. E assim, o profeta foi salvo. Esse ato não passou despercebido por Deus. Mais tarde, Jeremias recebeu uma palavra do Senhor para Ebed-Meleque, prometendo-lhe livramento quando a cidade fosse tomada. Enquanto muitos seriam levados cativos ou mortos, ele teria sua vida como despojo, porque confiara no Senhor. O que torna essa história tão impactante é o contraste. Os líderes israelitas, que deveriam proteger o profeta, foram seus algozes, e um estrangeiro, sem obrigação alguma, foi o seu salvador. Ebed-Meleque nos ensina que verdadeira lealdade não se mede por nacionalidade, posição ou conveniência, mas pela disposição de agir quando a justiça está em jogo. Quantas vezes Deus levanta aliados improváveis para intervir em nosso favor? Gente que talvez nem compartilhe da nossa fé, mas que, movida por princípios que Ele mesmo plantou, decide ficar do lado certo no momento certo.
E assim, seguimos para mais uma história de fidelidade no anonimato. Desta vez, vamos até uma pequena cidade para conhecer um homem que ajudou a preservar a linhagem real de Davi em um tempo de ameaça mortal, sem que seu nome se tornasse famoso. A linhagem de Davi era mais do que uma sequência de nomes nobres na genealogia de Israel. Era a linha prometida por Deus, da qual viria o Messias. Preservar essa linhagem significava preservar a própria esperança do povo. E houve um momento em que ela esteve por um fio, um momento em que quase todos os descendentes reais foram exterminados. Se não fosse por um homem e uma mulher dispostos a arriscar tudo, a história poderia ter tomado outro rumo. O cenário era o reino de Judá, e a ameaça vinha de dentro. Após a morte do rei Acasias, sua mãe, Atalia, tomou o trono. Para garantir que ninguém contestasse seu poder, ela ordenou a execução de todos os príncipes da família real. Era uma tentativa brutal de acabar com a descendência de Davi e consolidar seu domínio. Foi então que Jeoseba, irmã do rei, entrou em ação. Ela era casada com Joiada, o sumo sacerdote, e juntos eles tomaram uma decisão arriscada. Esconderam o pequeno Joás, filho de Acasias, ainda bebê, para salvá-lo da matança. Joiada não era apenas um líder religioso, era um guardião da promessa de Deus. Ele sabia que a aliança feita com Davi não poderia ser quebrada, e que Joás era o elo vivo dessa promessa. Durante 6 anos, Joiada e Jeoseba esconderam a criança dentro do templo, protegendo-a de qualquer olhar suspeito. Enquanto isso, Atalia governava sem imaginar que havia um herdeiro legítimo vivo. No 7º ano, Joiada organizou um golpe cuidadosamente planejado. Convocou os chefes da guarda, fez alianças estratégicas e, no dia marcado, apresentou Joás ao povo. O menino foi coroado como rei e todos gritaram: "Viva o rei!" Atalia tentou reagir, mas foi derrotada e a linhagem de Davi foi preservada. Joiada não apenas salvou uma criança, ele manteve viva a promessa de Deus para Israel. Ele foi o elo humano que ligou o passado glorioso de Davi ao futuro messiânico de Cristo. O mais notável é que durante anos ele fez isso no silêncio e na sombra. Nenhuma estátua foi erguida em sua homenagem. Seu nome não é popular nos púlpitos, mas, se hoje lemos sobre a fidelidade de Deus à casa de Davi, é porque um homem e sua esposa escolheram agir com coragem quando tudo parecia perdido. Essa história nos lembra que, às vezes, proteger o que Deus nos confiou exige paciência, estratégia e silêncio, e que, muitas vezes, o ato mais heróico é simplesmente não desistir de guardar aquilo que Ele disse que é precioso. Do Templo de Jerusalém, seguimos agora para um lugar muito mais simples, uma casa em Jopa, onde um homem acolheu um apóstolo em um momento decisivo para a expansão do Evangelho. Nem todo o avanço do Evangelho aconteceu em praças públicas ou templos. Muitas vezes, ele se espalhou a partir de uma mesa de jantar, de uma casa simples, de um gesto de hospitalidade. E é exatamente assim que encontramos Simão, o curtidor de couro, na cidade portuária de Jope. O livro de Atos menciona Simão de forma breve, quase como um detalhe. Mas, quando olhamos mais de perto, percebemos que sua disposição de receber um hóspede mudou o rumo da história da igreja. Pedro estava em Jope quando ressuscitou Tabita, uma discípula conhecida por sua generosidade e boas obras. Após esse milagre, ele permaneceu na cidade hospedado na casa de Simão, um curtidor. Esse detalhe é significativo, porque o trabalho de um curtidor era considerado impuro pelos padrões judaicos da época. O processo de tratamento de peles envolvia contato constante com animais mortos, o que tornava a pessoa ritualmente impura, segundo a lei. Ao receber Pedro, Simão demonstrou não apenas hospitalidade, mas também abertura para o que Deus estava fazendo, mesmo que isso desafiasse convenções sociais e religiosas.
Foi enquanto estava hospedado nessa casa que Pedro teve a visão do lençol descendo do céu, com todo tipo de animais, répteis e aves. Na visão, Deus lhe dizia para matar e comer, algo que ia contra as regras alimentares judaicas. Pedro resistiu, mas a mensagem era clara. Deus estava derrubando barreiras entre judeus e gentios, abrindo o caminho para que todos pudessem ouvir e receber o Evangelho. Pouco depois, chegaram mensageiros enviados por Cornélio, um centurião romano que também recebera instruções de Deus. Se Pedro não estivesse na casa de Simão, talvez essa conexão não tivesse acontecido de forma tão natural. Ali, naquele lar simples de um homem considerado impróprio pela elite religiosa, Deus iniciou um movimento que mudaria para sempre a missão da igreja, a inclusão dos gentios. Simão não pregou sermões, não fez milagres, mas ofereceu algo que parecia pequeno e foi imenso. Um lugar para Pedro ficar, um espaço para Deus falar, uma porta aberta para a vontade do Senhor se cumprir. Essa história nos lembra que o Evangelho não avança apenas com palavras, mas também com gestos concretos. A hospitalidade pode ser tão poderosa quanto a pregação, porque cria o ambiente onde o Espírito Santo age. Depois de Jope, vamos para outra cidade portuária, mas com uma história diferente. Lá, uma mulher chamada Lídia usou sua casa e sua influência para plantar as sementes da primeira comunidade cristã na Europa. Nem sempre os pioneiros da fé usaram púlpitos ou cruzaram desertos a pé. Alguns abriram portas de suas casas, colocaram a mesa e mudaram o rumo da história. Lídia era uma mulher de negócios, vendedora de púrpura, um produto de luxo na época, associado à realeza e à nobreza. Sua cidade natal, Tiatira, era conhecida pela indústria de tecidos tingidos, e Lídia provavelmente tinha recursos e influência. Ela morava em Filipos, uma colônia romana estratégica na Macedônia, e era temente a Deus, embora não fosse judia de nascimento. Foi às margens de um rio, num encontro de oração, que Paulo e seus companheiros a conheceram. Enquanto ouvia as palavras sobre Jesus, seu coração se abriu. O livro de Atos diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. E naquele dia, ela e toda a sua casa foram batizados. Mas a história não parou ali. Lídia insistiu para que Paulo e seus companheiros ficassem hospedados em sua casa. Esse convite se tornaria o berço da primeira comunidade cristã em solo europeu. Naquele lar, irmãos e irmãs se reuniam para orar, aprender e encorajar uns aos outros. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente e depois libertos, voltaram direto para a casa de Lídia. Era ali que a igreja encontrava refúgio. Era ali que a fé ganhava corpo, não só nas palavras, mas na prática do acolhimento e da comunhão. Lídia nos lembra que evangelizar não é apenas pregar, é sustentar o trabalho de Deus com aquilo que temos, seja tempo, recursos, influência ou um simples espaço físico. Quando colocamos à disposição do Senhor, Ele pode transformar em ponto de partida para algo muito maior. Hoje, quase 2000 anos depois, ainda existem Lídias espalhadas pelo mundo. Homens e mulheres que entendem que seu lar, sua mesa, seu negócio podem ser instrumentos para que o Evangelho alcance novos territórios. E é curioso perceber como Deus gosta de usar pontos de partida inesperados. Se Lídia não tivesse aberto sua casa, talvez a igreja na Europa tivesse começado de forma muito diferente. Agora, saímos das margens do rio em Filipos e seguimos para um cenário completamente distinto. Um campo de batalha, onde um rei enfrentou seu maior inimigo e encontrou ajuda em um aliado improvável. O som das espadas batendo, o grito dos guerreiros e o cheiro de poeira levantada pelos cavalos. O campo de batalha sempre foi um cenário de medo e coragem, mas às vezes é também onde nascem alianças inesperadas.
Josafá, rei de Judá, estava diante de um inimigo numeroso. A guerra não era só contra homens, era contra a insegurança, contra a incerteza, contra a própria ideia de derrota. E no meio desse cenário, surgiu alguém que ninguém imaginava que ajudaria. Um rei vizinho que, no passado, não tinha os melhores relacionamentos com Judá. Esse aliado improvável não trouxe apenas soldados, trouxe estratégia e, mais importante, trouxe a disposição de lutar lado a lado por uma causa que até então não era sua. Deus já havia mostrado a Josafá que a vitória não viria pela força das armas, mas pelo posicionamento do coração. Ainda assim, esse apoio inesperado mostrou que o Senhor pode usar até mesmo aqueles que não estão no nosso círculo de confiança para cumprir seus propósitos. Naquela batalha, não foi apenas a espada que fez diferença, foi a união improvável. Foi a coragem de aceitar ajuda de onde ele menos esperava. Foi a humildade de reconhecer que quando Deus quer agir, ele pode usar qualquer um, até mesmo um antigo adversário. Quantas vezes nós também fechamos portas porque julgamos a origem da ajuda? Talvez você já tenha recusado algo bom só porque não veio de quem você esperava. Mas o campo de batalha da vida ensina. Deus é soberano sobre os instrumentos que Ele escolhe. E assim, a vitória veio, não apenas sobre o inimigo visível, mas sobre o orgulho, sobre a desconfiança e sobre a limitação de acreditar que só existe um jeito de Deus trabalhar. Com a paz restaurada, Josafá voltou para Jerusalém. Mas, em outra parte da história, um profeta caminhava sozinho pelo deserto, carregando sobre si o peso de uma mensagem que ninguém queria ouvir. O sol castigava a areia como se quisesse apagar qualquer rastro de vida. O vento quente carregava grãos finos que se infiltravam nas roupas, na pele, nos pensamentos. Ali, no meio de um cenário que parecia vazio, caminhava um homem com o coração cheio, cheio de um peso que não era seu, mas que havia sido colocado por Deus. O profeta não tinha multidões para ouvi-lo, não tinha templo para pregar, não tinha aliados ao lado. O deserto era sua congregação, e o silêncio era a única resposta imediata às suas palavras. Cada passo sobre aquela areia ardente era um ato de obediência. Não havia aplausos, não havia reconhecimento. Havia apenas a certeza de que ele estava onde Deus queria que estivesse, dizendo o que Deus queria que fosse dito. No isolamento, a tentação de desistir é grande. A solidão parece gritar mais alto que a voz do chamado, mas o profeta sabia. A mensagem não pertencia a ele, e não se mede a fidelidade pela quantidade de ouvintes, mas pela obediência ao mensageiro. Os dias passavam. O céu, estrelado à noite, era seu único teto. E mesmo sem plateia, o profeta continuava a proclamar. Porque no reino de Deus, não é o tamanho do público que determina a importância da missão, é a fidelidade no cumprimento dela. E foi justamente nesse lugar esquecido que uma revelação poderosa veio. O deserto não era o fim. Era a preparação para algo que mudaria a história. A cidade estava seca, não só de água, mas de esperança. As chuvas haviam cessado fazia meses e o chão rachado parecia gritar por misericórdia. No meio daquela crise, uma viúva preparava o que seria a última refeição para ela e seu filho. Era pouco, farinha e azeite suficientes apenas para mais um dia de vida. Foi nesse cenário que um homem, com roupas gastas e olhar firme, chegou à porta de sua casa. Ele não pediu abrigo, não pediu trabalho, pediu pão e água. Um pedido simples para quem tem fartura, mas um desafio para quem está à beira da fome. A mulher olhou para ele e hesitou, mas ouviu algo em seu coração. Acolha-o. Era um sussurro que não vinha da lógica, mas da fé. Ela o convidou a entrar. Preparou com as próprias mãos aquele pão, usando o último punhado de farinha e o último fio de azeite. Enquanto amassava a massa, sentia que algo maior estava acontecendo.
como se aquele ato simples fosse parte de uma história que ela ainda não compreendia. Quando o profeta comeu, agradeceu a Deus e declarou: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E assim aconteceu. Dia após dia, o milagre se repetia. A panela nunca ficava vazia e a botija nunca secava. O pouco que ela tinha se transformou em abundância, porque ela escolheu obedecer antes de entender. Aquela viúva talvez nunca tenha subido em um púlpito, talvez seu nome não esteja nos livros de história, mas sua fé silenciosa ecoa até hoje. Lembrando que, às vezes, sustentar o enviado de Deus é, na verdade, ser sustentado pelo próprio Deus. Havia uma sala silenciosa, iluminada apenas por lamparinas, onde um homem se inclinava sobre pergaminhos. Seus dedos manchados de tinta deslizavam com precisão, letra por letra, palavra por palavra. Ele não era rei, nem profeta, nem guerreiro, era um escriba. Seu trabalho parecia simples para quem via de fora, mas, na verdade, carregava o peso de séculos. Naqueles dias, a palavra de Deus não estava impressa em milhares de cópias. Ela vivia nas mãos e nos olhos atentos de homens que dedicavam a vida inteira a copiá-la. Um erro poderia mudar o sentido de uma profecia. Uma distração poderia apagar um mandamento da memória do povo. Esse escriba, cujo nome não atravessou as páginas da história, sabia que carregava algo mais valioso que ouro. Enquanto o mundo lá fora era agitado por guerras e disputas, ele permanecia na sua mesa, preservando as escrituras para que chegassem intactas às próximas gerações. Havia dias de cansaço extremo, de dores nas costas, de vista turva pela luz fraca das lamparinas. Mas, mesmo assim, ele continuava. Não por obrigação, mas por amor àquilo que escrevia. Cada letra que surgia no pergaminho era para ele como uma semente sendo plantada no solo da eternidade. Talvez nunca tenha pregado um sermão, talvez nunca tenha liderado uma multidão, mas sem ele, nem mesmo os pregadores teriam o que anunciar. Ele entendia que guardar a palavra não era apenas colocá-la em um cofre, mas fazê-la atravessar o tempo com fidelidade. E assim, seu trabalho silencioso ecoa até hoje, pois cada Bíblia aberta em nossas mãos carrega, invisivelmente, a caligrafia de escribas como ele, que escolheram permanecer fiéis até a última linha. Era noite e os portões da cidade estavam trancados. Os guardas caminhavam pelas muralhas, atentos a qualquer sinal de invasão. Mas, dentro das casas, o perigo não vinha de um exército visível. Era a própria ira de Deus que se aproximava, anunciada por boca de profetas. No meio daquele povo havia um homem comum, sem título real, sem força militar, mas com uma arma mais poderosa do que qualquer espada: a oração. Enquanto os outros dormiam, ele se ajoelhava e suas palavras subiam como incenso diante do trono celestial. Ele não pedia ouro, não pedia honra, pedia misericórdia. A Bíblia está cheia de homens e mulheres assim, que diante do juízo iminente se colocaram entre Deus e o povo, intercessores que com lágrimas e súplicas mudaram o destino de cidades inteiras. Esse homem entendia que muitas vezes Deus não busca heróis nas praças, mas corações dispostos a clamar. Sua voz ecoava na madrugada: Senhor, lembra-te da tua aliança, não destruas esta cidade, dá-nos mais um tempo, toca os corações para que se voltem a ti. Era como se ele erguesse um muro invisível contra a destruição, uma barreira feita de fé e amor. A resposta não veio em trovões nem em sinais dramáticos. Veio no silêncio, quando a calamidade foi afastada e o amanhecer trouxe paz onde deveria haver lamento. A cidade foi poupada, e quase ninguém soube que foi salvo por causa das orações de um homem que preferiu ficar no anonimato. Assim é o poder da intercessão, invisível aos olhos humanos,
mas capaz de mudar a história. E talvez hoje mesmo Deus esteja procurando alguém disposto a se colocar nessa brecha. Será que você dirá sim? Nem todos que serviam no templo empunhavam instrumentos ou ofereciam sacrifícios no altar. Havia aqueles cujo trabalho, aos olhos humanos, parecia menor, mas que para Deus era parte essencial da adoração. Os porteiros. Dia e noite eles ficavam de pé, atentos, vigiando cada pessoa que entrava. Não era apenas uma função de segurança, era uma missão espiritual. Eles sabiam que não se tratava apenas de proteger paredes, mas de guardar a santidade de um lugar escolhido pelo Senhor. Um desses porteiros, cujo nome não ficou famoso, levava sua responsabilidade com temor e alegria. Ele conhecia os rostos dos sacerdotes, os levitas, os adoradores, e também reconhecia quando algo estava fora do lugar. Sua presença silenciosa lembrava que a casa de Deus não era um lugar comum e que entrar ali exigia reverência. Durante a madrugada, enquanto a cidade dormia, ele permanecia na entrada, observando as estrelas e sussurrando orações. Ele pedia que cada pessoa que cruzasse aquele portão saísse transformada e que a glória de Deus continuasse habitando naquele espaço. A Bíblia diz que um dia nos teus átrios vale mais que 1000, Salmos 84:10. E para esse porteiro, viver nesse lugar, mesmo que a porta, era um privilégio inigualável. Sua história pode não ser lembrada por livros de história, mas é registrada nos céus como a de alguém que protegeu, com fidelidade, o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. E talvez, na nossa vida, também haja portas que Deus nos confiou para guardar e que ninguém mais percebe. Jerusalém estava em ruínas, as pedras caídas e as portas queimadas eram um lembrete diário da vergonha e da derrota do povo. Foi nesse cenário que um homem, movido por amor à cidade e temor a Deus, decidiu agir. Neemias. Ele não era um guerreiro, nem um sacerdote, era copeiro do rei da Pérsia. Mas o chamado de Deus o tirou da zona de conforto e o colocou no centro de uma missão impossível: reconstruir os muros de Jerusalém em tempo recorde, sob a ameaça constante dos inimigos. Neemias organizou o povo em grupos, cada um responsável por um trecho da obra. Mas enquanto as mãos trabalhavam na reconstrução, os olhos precisavam vigiar, porque o perigo estava sempre à espreita. A Bíblia diz que eles edificavam o muro, e os que carregavam as cargas, com uma mão faziam a obra e na outra seguravam a arma. Neemias 4:17. Era um trabalho exaustivo, força para levantar pedras, firmeza para segurar a espada, coragem para não ceder ao medo. Neemias nos ensina que quando Deus nos dá uma missão, não basta apenas trabalhar, é preciso vigiar. Reconstruir exige esforço, mas proteger o que se reconstrói exige perseverança. Talvez na sua vida existam muros que precisam ser levantados novamente, muros da fé, da esperança, do amor, da família. E como Neemias, você vai precisar trabalhar com uma mão e lutar com a outra. O povo havia voltado do cativeiro na Babilônia com grandes expectativas. O templo de Jerusalém, destruído por Nabucodonosor, seria reconstruído. Mas, assim que começaram a trabalhar, vieram as dificuldades. Ameaças externas, falta de recursos e, principalmente, o desânimo interno. No centro dessa obra estava Zorobabel, um líder determinado, mas humano. Ele sabia que aquela não era apenas uma construção física, era a restauração da adoração, da identidade e da fé de uma nação. Só que com o tempo, os trabalhadores começaram a desistir. As vozes contrárias diziam que eles nunca conseguiriam, que aquela glória do passado jamais voltaria. Então Deus levantou profetas como Ageu e Zacarias para trazer ânimo. Ageu declarou: "Se forte, Zorobabel, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos." Ageu 2:4.
Zacarias trouxe uma palavra que ecoa até hoje. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Zorobábel aprendeu que a obra de Deus não depende apenas de esforço humano, mas da presença dele. Mesmo quando o progresso parecia lento e insignificante, Deus o lembrava. Quem despreza o dia das pequenas coisas? Talvez você também esteja no meio de uma obra na sua vida, reconstruindo a fé, os relacionamentos ou um propósito perdido. Se o desânimo veio, lembre-se, não é pela sua força, mas pelo Espírito de Deus que a obra será concluída. Nem todo gigante da Bíblia tinha corpo de guerreiro filisteu ou espada na mão. Alguns eram problemas aparentemente impossíveis que se erguem contra a vida de um homem e contra a obra de Deus. E foi diante desse tipo de gigante que se encontrou Benaia, filho de Joiada. Benaia era conhecido como um dos valentes de Davi, e sua fama não vinha apenas de batalhas comuns. A Escritura diz que ele matou 2 poderosos guerreiros moabitas, desceu numa cova em dia de neve e matou um leão, e ainda derrotou um egípcio de quase 2,5 metros que empunhava uma lança, usando apenas um cajado para desarmá-lo. 2 Samuel 23, 20, 21. Mas o que realmente diferencia Benaia não é apenas a coragem, é a certeza de que o Senhor estava com ele. Ele não se limitava a medir a altura do adversário ou o tamanho da arma que o outro carregava. Benaia media a fidelidade de Deus, e diante dessa medida, qualquer gigante se tornava pequeno. Em nossos dias, talvez você não esteja diante de um guerreiro armado, mas pode estar enfrentando dívidas que parecem montanhas, diagnósticos que esmagam a esperança, ou decisões que carregam um peso insuportável. O gigante pode ter outro nome, mas a vitória ainda vem pelo mesmo caminho, não confiar na própria força, mas no Espírito de Deus. Benaia foi fiel em tempos de paz e em tempos de guerra. Ele não se destacava apenas por um ato isolado, mas por uma vida inteira de coragem fundamentada na fé. E no fim, foi recompensado servindo como chefe da guarda de Salomão, protegendo não só um trono, mas o plano de Deus para uma nação. Assim como Benaia, não subestime o que Deus pode fazer através de você, mesmo nos dias em que tudo parece frio, como um dia de neve na alma. O mesmo Espírito que o fortaleceu ainda age hoje, transformando lutas em vitórias e gigantes em testemunhos. Nem todo chamado profético é acompanhado de sinais grandiosos, trovões no céu ou multidões ouvindo atentamente. Alguns chamados vêm acompanhados de silêncio, desprezo e solidão. E esse foi o caminho de Jeremias. Chamado ainda jovem, Jeremias ouviu do próprio Deus que não deveria ter medo, pois o Senhor colocaria suas palavras em sua boca. Mas o que se seguiu não foi um ministério fácil. Durante anos, ele anunciou juízo a um povo que não queria ouvir, advertiu sobre a queda de Jerusalém e foi acusado de trair a própria nação. O que torna Jeremias tão marcante não é apenas a fidelidade à mensagem, mas o coração que carregava. Ele não falava como quem queria ver a cidade destruída, falava como quem via o perigo e chorava por amor ao povo. Seu livro é recheado de lamentações, e é por isso que ele ficou conhecido como o profeta chorão. A dor de Jeremias nos ensina algo essencial. A verdade dita sem amor se torna dureza. O amor sem verdade se torna conivência. Ele conseguiu unir as duas coisas, mesmo sendo rejeitado. E, no fundo, esse é o modelo que todo servo de Deus deveria seguir. Amar o suficiente para falar a verdade e ser fiel o bastante para não calar diante do erro. No final, as palavras de Jeremias se cumpriram. A cidade caiu, o templo foi destruído e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas a história não termina no lamento. Em meio à dor, ele também profetizou esperança, que Deus faria um novo pacto
e escreveria sua lei no coração do povo. Se você já foi ignorado ao tentar ajudar alguém, ou já chorou vendo alguém que ama se afastar daquilo que é certo, você entende um pouco do que Jeremias sentiu. E talvez, como ele, você descubra que até nas lágrimas, Deus ainda está plantando sementes para um futuro de restauração. Em tempos de exílio, quando a esperança parecia um fio quase invisível, surgiu um governante estrangeiro que mudaria o destino de um povo inteiro. O nome dele? Ciro, rei da Pérsia. Para muitos, ele poderia ser apenas mais um conquistador que se ergueu sobre as ruínas de impérios antigos. Mas, para os judeus, Ciro foi a mão inesperada que Deus usou para cumprir suas promessas. A história é fascinante porque Ciro nem sequer fazia parte do povo de Israel. E, no entanto, centenas de anos antes, o profeta Isaías já havia mencionado seu nome, dizendo que ele seria o instrumento para libertar os cativos e reconstruir Jerusalém. Quando finalmente tomou o trono e derrotou a Babilônia, Ciro fez algo que poucos líderes de sua época fariam. Assinou um decreto permitindo que os exilados voltassem para sua terra e reconstruíssem o templo. Imagine a cena. Famílias que tinham passado décadas vivendo como estrangeiras, de repente recebendo a permissão real para voltar ao lugar onde seus avós nasceram. Não era apenas um ato político, era um sopro de vida sobre promessas antigas. E o mais intrigante é que, mesmo sem conhecer a fundo o Deus de Israel, Ciro foi usado para realizar exatamente aquilo que o Senhor havia planejado. Isso nos lembra que Deus não está limitado aos limites que nós enxergamos. Ele pode usar reis e governantes, crentes ou não, para abrir portas que pareciam trancadas para sempre. E quando ele decide mover a história, nenhuma força humana pode impedir. O nome de Ciro ficou registrado não apenas nos livros dos homens, mas também nas Escrituras. Não como um conquistador qualquer, mas como um exemplo de que até os poderosos da terra podem ser apenas peças nas mãos do Criador. Talvez hoje você esteja esperando por uma resposta que só poderia vir por meio de alguém improvável. Lembre-se, Deus já tem a história escrita e Ele sabe exatamente quem levantar para agir no momento certo. Quando o povo retornou do exílio, a terra que encontraram estava longe daquela Jerusalém dos salmos e memórias antigas. As muralhas estavam em ruínas, as portas queimadas e a cidade aberta e vulnerável. Foi nesse cenário de desolação que surgiu um homem chamado Neemias. Não era profeta, não era rei, nem sacerdote, era copeiro do rei persa, um cargo de confiança, mas distante das glórias militares ou espirituais que costumamos imaginar. Mesmo assim, seu coração queimava pelo povo e pela cidade. A notícia das muralhas destruídas não lhe saiu da mente. Neemias chorou, jejuou e orou, pedindo a Deus não apenas compaixão, mas também uma oportunidade de agir. E Deus respondeu. Com permissão real e recursos, ele partiu para Jerusalém. Mas o que ele encontrou não foi apenas entulho de pedras. Havia oposição, ameaças e zombaria de inimigos que não queriam ver o povo de Deus fortalecido. Ainda assim, Neemias não recuou. Reuniu famílias, dividiu tarefas e colocou cada um para trabalhar em frente à sua própria casa. Com uma mão seguravam a ferramenta para construir, com a outra a espada para se defender. E assim, pedra sobre pedra, as muralhas começaram a se erguer novamente. A beleza dessa história não está apenas na reconstrução física, mas no renovo espiritual que veio junto. Neemias não queria apenas muros de pedra, queria um povo com muros no coração, firmes na fé e nos mandamentos de Deus. Ele entendeu que segurança verdadeira não vem só de defesas visíveis, mas de um relacionamento vivo com o Senhor. O que Neemias fez ecoa até hoje. Quando Deus coloca um chamado no nosso coração, Ele mesmo abre as portas, dá os recursos e fortalece nossas mãos.
E muitas vezes Ele nos chama não porque somos os mais capacitados, mas porque temos disposição para trabalhar e confiança para não desistir. Talvez, como Neemias, você também esteja olhando para ruínas de um sonho, de um relacionamento ou até da sua fé. Acredite, se Deus mandou você reconstruir, é porque Ele já preparou a vitória. Pode ser que você tenha que segurar a ferramenta numa mão e a espada na outra, mas no fim, os muros vão se erguer e a glória será toda dele. Depois da reconstrução das muralhas, o povo de Jerusalém precisava mais do que segurança física. Precisava de uma restauração interior. Foi então que Deus levantou Esdras, um escriba e sacerdote profundamente apaixonado pela palavra. Seu papel não era empunhar espada nem carregar pedras, mas abrir as Escrituras diante do povo e fazer com que cada coração fosse confrontado com a voz de Deus. No grande dia, a Assembleia se reuniu na praça. Homens, mulheres e crianças em idade de entender. Não havia microfone, mas a atenção era total. Esdras subiu numa plataforma de madeira e, ao abrir o livro da lei, todos se levantaram em reverência. Ele começou a ler e os levitas ajudavam a explicar cada trecho para que ninguém saísse dali sem compreender a vontade do Senhor. As palavras cortavam como espada. O povo começou a chorar, percebendo o quanto se afastara dos mandamentos e como, muitas vezes, havia substituído a obediência por tradições vazias. Mas, junto à dor do arrependimento, vinha também a esperança. Se voltassem para Deus de todo o coração, Ele os receberia e restauraria suas vidas. Esdras sabia que o arrependimento não é apenas sentimento, mas ação. Ele conduziu o povo a fazer uma renovação de aliança, prometendo seguir a lei do Senhor com fidelidade. A cidade que antes estava destruída, agora se tornava um lugar de adoração viva, não apenas de muros firmes. Essa cena nos lembra de algo essencial. Não basta reconstruir o que é visível, Deus quer restaurar o que é invisível. Podemos erguer estruturas, conquistar metas e organizar nossa vida, mas se o coração não estiver alinhado à vontade dele, tudo se torna frágil. Talvez você tenha passado por um tempo de restauração prática, colocando ordem na vida, vencendo dívidas, curando feridas ou resolvendo conflitos. Mas Deus está dizendo, agora é hora de reconstruir por dentro. Assim como Esdras fez o povo encarar a palavra, Ele quer que você encare a sua voz e decida viver em total entrega. O arrependimento verdadeiro não nos afasta por vergonha, mas nos aproxima por amor. E quando voltamos, descobrimos que o Deus que chama ao arrependimento é o mesmo que nos envolve com graça e nos dá um novo começo. Entre os homens mais ousados que já caminharam sobre a terra de Israel, está Elias, o profeta do fogo. Num tempo em que o povo se dividia entre seguir ao Senhor e adorar Baal, Elias se levantou sozinho diante de um rei corrupto, uma rainha manipuladora e centenas de falsos profetas. Sua voz não tremia, porque ele sabia que não falava por si mesmo, mas como mensageiro do Deus vivo. O auge de sua missão aconteceu no Monte Carmelo. Ali, diante de todo o povo, Elias propôs um desafio que parecia impossível. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, gritaram e até se feriram, mas o céu permaneceu fechado para eles. Elias, por outro lado, reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel, cavou uma vala ao redor e ordenou que derramassem água sobre o sacrifício até encharcá-lo. Quando ele orou, não fez discursos longos. Apenas pediu que o Senhor mostrasse que ele era Deus e que o povo voltasse a si. Então, o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. Foi um sinal tão poderoso que o povo caiu com o rosto em terra, clamando, "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!"
A coragem de Elias não vinha de confiança própria, mas da certeza de que obedecia à ordem de Deus. E isso nos ensina que quando o Senhor nos envia a confrontar a mentira, Ele também nos dá a autoridade e o respaldo para vencer. Porém, Elias também viveu momentos de fraqueza. Depois da vitória, ele fugiu com medo da ameaça de Jezabel. No deserto, sentiu-se sozinho e sem forças. Mas foi ali, no silêncio, que Deus lhe falou não por meio de fogo ou terremoto, mas num sussurro suave. O mesmo Deus que age com poder diante de multidões, também cuida com ternura do coração cansado de um servo fiel. Talvez você esteja diante de um Monte Carmelo na sua vida, precisando provar que a verdade ainda está de pé, em meio a vozes contrárias. Ou talvez esteja no deserto, sentindo-se sem forças depois de uma batalha. Lembre-se, o Deus do fogo também é o Deus do sussurro, e Ele não abandona aqueles que permanecem fiéis. Entre os nomes que ecoam com reverência nas páginas do Antigo Testamento, Ezequiel se destaca não apenas como profeta, mas como um homem que literalmente viu o céu se abrir. Sacerdote de origem, ele foi levado para o exílio na Babilônia junto com seu povo. Ali, longe de Jerusalém e do templo, num cenário de derrota e desolação, Ezequiel recebeu visões que moldariam a esperança de gerações. A primeira delas foi tão intensa que séculos depois ainda intriga estudiosos e inspira crentes. Ele descreveu um vento tempestuoso vindo do norte, uma nuvem com relâmpagos e um brilho como de metal incandescente. 4 seres viventes surgiam dessa visão, cada um com 4 faces e 4 asas, movendo-se como se fossem guiados pelo Espírito em perfeita harmonia. Acima deles, um firmamento brilhante como cristal, e sobre ele, um trono. E no trono, a aparência de alguém semelhante a um homem, cercado de um fulgor como de arco-íris, nas nuvens em dia de chuva. Ezequiel caiu com o rosto em terra, ouvindo a voz daquele que o enviava. A missão de Ezequiel não seria fácil. Deus o chamou para falar a um povo teimoso, de coração endurecido, e o advertiu que suas palavras seriam muitas vezes rejeitadas. Mesmo assim, o profeta obedeceu, proclamando mensagens duras de juízo, mas também de restauração. Ele foi chamado a encenar profecias, a escrever, a advertir e, sobretudo, a manter-se fiel, mesmo quando tudo ao redor parecia sem esperança. Talvez a visão mais famosa de Ezequiel seja a do Vale de Ossos Secos. Ele viu um imenso campo coberto por ossos espalhados, secos e sem vida. Ao ouvir a ordem de Deus para profetizar, Ezequiel declarou vida sobre eles. Primeiro, os ossos se uniram, depois surgiram tendões, carne e pele. Mas a vida só veio quando o Espírito soprou sobre eles. Essa visão simbolizava a restauração de Israel, mas também fala diretamente a nós. Não importa o quão perdido ou quebrado algo pareça, Deus pode trazer vida onde só existe morte. Ezequiel morreu no exílio, longe da terra que tanto amava, mas suas palavras continuam vivas, lembrando-nos que Deus ainda fala, ainda restaura e ainda abre o céu para aqueles que Ele chama. Entre todos os profetas, Jeremias carrega um apelido que revela muito sobre seu coração: o profeta chorão. Não por fraqueza, mas por sentir na própria alma a dor de Deus pelo seu povo. Jeremias viveu nos últimos dias do reino de Judá, quando a idolatria, a injustiça e a rebeldia haviam se enraizado de tal forma que o juízo era inevitável. Chamado ainda jovem, Jeremias tentou resistir, alegando que não sabia falar. Mas Deus lhe respondeu: não digas, sou apenas um menino, pois a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Desde então, sua vida se tornou uma missão constante de advertir e lamentar. Ele pregou em praças, no templo, diante de reis e sacerdotes, sempre com a mesma mensagem: arrependam-se ou a cidade cairá. Suas palavras, porém, eram rejeitadas.
Acusado de traição, foi preso, jogado numa cisterna lamacenta, ameaçado de morte. E mesmo assim, continuou a falar. Quando Jerusalém foi cercada pelos babilônios, Jeremias caminhava entre os escombros, vendo o cumprimento doloroso de tudo o que profetizara. Ele chorou não apenas pelo templo destruído, mas pela perda espiritual de uma nação que se afastou do seu Criador. Suas lamentações foram registradas num livro que carrega esse nome, um cântico fúnebre que ainda hoje transmite o peso da consequência do pecado. Jeremias não morreu como mártir numa execução pública, mas a tradição conta que, levado para o Egito contra a sua vontade, foi ali apedrejado pelo próprio povo que tentava ajudar. Seu fim foi tão amargo quanto sua vida, mas seu legado é imortal. Um exemplo de fidelidade inabalável, mesmo quando a missão significa caminhar com lágrimas. A história de Jeremias nos lembra que servir a Deus nem sempre é um caminho de aplausos. Às vezes, é um chamado para carregar dores que não são nossas, interceder por quem nos rejeita e permanecer firme mesmo quando o resultado visível é a destruição. E ainda assim, saber que a obediência é o maior ato de amor que podemos oferecer. Depois de décadas no exílio babilônico, quando parecia que os sonhos de Israel haviam sido enterrados para sempre, Ageu surgiu como uma voz de encorajamento. Seu ministério foi breve, mas intenso, marcado por mensagens que reacenderam a chama da esperança em um povo cansado e desanimado. O cenário era desolador. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído e as prioridades distorcidas. Muitos estavam mais preocupados em construir suas próprias casas do que em restaurar a casa de Deus. Foi nesse momento que Ageu levantou a voz e com autoridade declarou: acaso é tempo de habitardes em casas luxuosas enquanto esta casa permanece em ruínas? Suas palavras não eram apenas repreensão, eram um chamado à ação. Ele lembrou ao povo que, enquanto negligenciavam o templo, experimentavam seca, colheitas frustradas e estagnação. Não porque Deus fosse injusto, mas porque haviam esquecido o propósito maior de suas vidas: serem o povo pelo qual o nome de Deus seria exaltado. A resposta foi surpreendente. Sob a liderança de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, o povo começou a trabalhar. E Ageu, guiado pelo Espírito, os encorajava dizendo: sejam fortes e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem não era apenas sobre pedras e paredes, mas sobre restaurar a adoração, a comunhão e a identidade espiritual da nação. Embora as Escrituras não detalhem a morte de Ageu, a tradição o coloca entre os profetas que descansaram em paz, depois de ver o início da restauração que anunciou. Sua vida nos ensina que, mesmo em tempos de reconstrução lenta e árdua, a presença de Deus é suficiente para transformar ruínas em testemunhos de vitória. Ageu nos lembra que não basta olhar para trás, lamentando o que se perdeu. É preciso olhar para frente, arregaçar as mangas e confiar que o Deus que nos chama para reconstruir também é o Deus que coloca cada pedra no lugar certo. Entre as vozes mais poéticas e visionárias do Antigo Testamento, Isaías se destaca como um arauto que atravessou o tempo. Ele não falou apenas ao seu povo, mas a todas as gerações que viriam depois, apontando para aquele que traria a salvação definitiva. Seus escritos mesclam juízo e promessa, denunciando a injustiça e a idolatria, mas também pintando com palavras a imagem do servo sofredor, do príncipe da paz e do Emanuel, Deus conosco. Isaías viveu em uma época de crise política e moral. Reis se alternavam no trono de Judá, alianças eram feitas com nações pagãs e o coração do povo se afastava do Senhor. Foi nesse cenário que ele recebeu visões grandiosas. Viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, cercado de serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Mas o ponto alto de sua mensagem era a esperança. Séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías descreveu com detalhes que fariam qualquer leitor perceber a precisão profética. O Messias nasceria de uma virgem, pregaria boas novas aos pobres, traria liberdade aos cativos, curaria os quebrantados de coração e morreria carregando sobre si as nossas dores e culpas. Sua coragem, no entanto, teve um custo. A tradição judaica relata que Isaías foi morto de forma brutal durante o reinado de Manassés, cerrado ao meio por ordem do rei, por se recusar a negar suas profecias e adaptar suas palavras para agradar a corte. Morreu como viveu, com os olhos fixos na promessa de que a palavra de Deus não volta vazia. Isaías nos deixa um legado poderoso. Não importa o custo, proclamar a verdade e a esperança que vem de Deus é sempre o caminho certo. Ele nos lembra que cada geração precisa ouvir sobre o Messias, não apenas como um personagem histórico, mas como Salvador vivo e presente. Depois de séculos de vozes proféticas, cada uma anunciando juízo e esperança, a história bíblica se encaminha para um silêncio que duraria 400 anos. Mas antes desse intervalo, Deus levantou um último mensageiro no Antigo Testamento, Malaquias. O nome de Malaquias significa meu mensageiro, e seu papel foi o de um arauto final, um sentinela que, ao soar sua voz, deixava claro que o próximo ato de Deus seria grandioso. Ele viveu num período em que o templo já havia sido reconstruído, mas a devoção do povo estava corrompida. Sacerdotes ofereciam sacrifícios imperfeitos, o dízimo era negligenciado e a aliança matrimonial era quebrada com leviandade. O povo vivia uma religiosidade vazia, cumprindo rituais, mas sem coração voltado ao Senhor. A mensagem de Malaquias era direta e sem suavizações. Ele confrontou a hipocrisia espiritual, lembrou que Deus é imutável e fiel à sua aliança, e apontou para a vinda do mensageiro que preparará o caminho. Profecia que se cumpriria em João Batista. O livro termina com uma promessa e um alerta. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Após essas palavras, as Escrituras registram silêncio. 4 séculos sem novos profetas, até que, no deserto da Judéia, uma voz clama: endireitai o caminho do Senhor. Malaquias, assim, não é apenas o último profeta do Antigo Testamento, mas a ponte viva para o Novo, ligando a antiga aliança à chegada do Salvador. Sua vida e mensagem nos lembram que Deus sempre prepara o terreno antes de agir, e que, quando parece que o céu está calado, Ele está apenas ajustando o palco para a sua próxima grande intervenção.